Lá na nossa igreja, comum, que eu ensinei os crentes há 15 anos atrás, na data do aniversário do pastor, a igreja levanta uma oferta e dá ao pastor. Se alguém acha que isso é demais, eu vou citar o texto, eu vou dizer para você não abrir a Bíblia. Só vou citar o texto para você ficar caladinho a partir de hoje. E quando você vê um crente resmungando do salário do pastor, solta esse texto em cima dele. Eu vou citar o texto, depois eu digo onde ele está localizado. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Está reclamando do salário do pastor, quer dar metade do que você tem? Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6:6, Novo Testamento. Como vocês viram, mais uma vez Silas Malafaia pega um texto e distorce todo o texto para dar sentido àquilo que ele está falando, como se aquilo fosse um mandamento. Pois bem, você pega Gálatas 6:6, como ele está falando, e diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aí o 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Será que o texto está falando a você dar luxo a algum líder religioso, a luxúria, bons salários, como o Silas Malafaia está afirmando em sua mensagem? Claro que não. O texto está falando que você vai colher aquilo que você planta. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. É isso que o texto está falando. É bom você começar a ler a partir do versículo 1 para que você venha entender melhor. E que, por sinal, o que Paulo está mencionando aí é o que Cristo falou em Mateus 10, começando do 5. Vamos lá para o texto ver o que é que o texto está falando. Mateus 10, Cristo que falou sobre isso, começando do 5. Vamos lá, vamos ler do 5 até o 10. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Olha, de graça recebestes, de graça dai. Cristo não autorizou nenhum dos seus apóstolos a pegarem dinheiro de seu ninguém, tá bom? Mas vamos continuar, que ainda não é aqui onde eu quero chegar. Aí vamos para o versículo 9. Não possuais o ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. É aquilo que a galera fala, que digno é o trabalhador do seu salário. O que é que Cristo está colocando aqui? É a mesma coisa que Paulo falou lá. Vocês vão pregar o evangelho, vocês não devem levar isso, vocês não devem levar aquilo. Vão. Alguém de boa vontade vai receber vocês em sua casa, vai alimentar vocês. Vocês não vão passar fome, não. Vocês vão encontrar no meio do caminho aí um filho de Deus que vai alimentar vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão passar fome. Alguém vai hospedar vocês. É isso que Cristo está falando. E foi isso que Paulo falou em Gálatas 6:6. Paulo não está falando de dinheiro para você segurar marmanjo, líder religioso. Não. Em momento algum, Paulo está falando sobre isso, em hipótese alguma. E o interessante é que Silas Malafaia diz que ensinou isso à igreja há 15 anos atrás. Que interessante. E onde foi que ele viu isso na Bíblia? Dinheiro para segurar a liderança religiosa.
Onde foi que ele viu isso? Porque nem o dinheiro do dízimo servia para isso. Nem o dinheiro do dízimo servia para segurar líder religioso. Porque o dízimo servia para se sustentar órfãos, necessitados e viúvas. E o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. É bíblico. O dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento, mesmo existindo dinheiro na época. Então você vê como o cara pega a Bíblia, distorce tudo quanto está escrito para dar base a uma coisa totalmente diferente daquilo que ele quer passar para o povo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele está ensinando como se Paulo estivesse falando para sustentar líder. E ele ainda coloca o seguinte em suas colocações. Você prefere, tipo assim, dar a vida boa ao pastor ou repartir tudo que você tem? Bom, Silas, se for de acordo com o que está escrito em Atos capítulo 2, do 42 e diante, você também tem que repartir tudo que você tem. Porque em cada alma havia temor e a cada dia o Senhor lhes acrescentava os números porque eles repartiam tudo que tinham entre si. Então por que você não pega todo o seu império e reparte com os outros? É bíblico, está lá. Atos 2, do 42 e diante. A igreja crescia gradativamente, porque não havia rico, não. Todos eles repartiam tudo entre si e davam uns aos outros. Mas isso você não quer fazer, mas você quer insinuar que o povo deve dar a você. Muito linda, né? Pois bem, vamos também para 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: assim vós, tendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as vossas próprias almas, porquanto nós éreis muito querido. Aí ele continua, nós éramos muito querido, porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo trabalhava de noite e de dia para que ele não fosse pesado aos irmãos. E agora? O mesmo Paulo que tu está colocando aí, que tem que sustentar pastor. Mas Paulo era líder e não pegou nada de ninguém. E ainda disse assim, trabalhava de noite e de dia para que não fosse pesado aos irmãos. E ele ainda falou no final que ainda anunciava o evangelho, além de pregar noite e dia. Chegava cansado do trabalho e ainda ia anunciar o evangelho, sem nada em troca. E agora, como é que fica a tua teologia aí? A tua prosperidade, que tem que sustentar pastor? É o que Paulo está falando. Sim, e agora? Tem mais. 2 Tessalonicenses, vamos lá. 2 Tessalonicenses 3, 8. Vamos lá, ainda tem. Ele diz assim, 2 Tessalônica 3, 8 e 9. Nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivesse autoridade, mas para vos dar em vós mesmos exemplo para nos imitares. Ou seja, o próprio Paulo que você menciona aí na sua mensagem distorcida, disse que mesmo tendo o direito de pegar alguma coisa de alguém, não pegou. Trabalhou de noite e de dia. E ele ainda diz assim, eu não peguei para que vocês venham tomar isso como exemplo. Por isso que eu não peguei. Para dar exemplo a vocês. E vocês devem tomar isso como exemplo. A pergunta é, tomar o que como exemplo? Não pegar nada de ninguém. Não pegar nada de ninguém. Pregava o evangelho e trabalhava. Ele trabalhava cansado, mesmo ele cansado, como o texto de 1 Tessalonicenses 2:8-9 diz, mesmo ele cansado porque ele fazia seu trabalho, ele ainda ia pregar o evangelho de graça, sem pedir nada a ninguém. Aí o cara, porque tem muitas vezes 40 anos de pastor, 50 anos de pastor, porque quando eu comecei a pregar o evangelho você nem existia. E daí? E o que isso tem a ver? Porque quando tu começou a pregar o evangelho a gente nem existia. E o que é que isso tem a ver? Nada.
Absolutamente nada. Isso não quer dizer que você esteja certo. Mas... Então uma coisa, meu irmão, não tem nada a ver com a outra. Né? É muito fácil você pegar uma passagem da Bíblia e enganar os incautos. Lógico, os incautos não estudam, os incautos não conhecem o ensinamento de Cristo. Aonde foi que Cristo ensinou a alguém pegar dinheiro? Aonde foi? Aonde foi? Não, e o cara ainda diz assim, Novo Testamento. Sim, Novo Testamento, mas distorcido. Está no Novo Testamento, mas distorcido. Como também está no Novo Testamento aqui, que Paulo trabalhava, não pedia nada a ninguém e não queria que ninguém pedisse nada. E ele ainda disse, por que eu faço isso? Para dar exemplo a vocês. Eu não peço nada a ninguém. Tome isso como exemplo, Novo Testamento. Atos 42, vamos encerrar aqui com Atos 42, já que eu toquei no assunto, vamos encerrar aqui Atos 42. Atos 2, vamos lá para o 42. Vamos começar a ler e ver o que diz. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos lá. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E aí, Silas? Vamos pegar, é Novo Testamento. Vamos pegar tudo que você tem aí, vender para repartir com os pobres? Novo Testamento. E aí? E vendiam suas propriedades e bens. Cadê tuas propriedades? Vamos vender? E repartir com quem não tem? Com quem não tem nada? Isso é evangelho puro. Novo Testamento. E aí? Vamos lá? Pegar tudo que você tem? Você e muitos outros pastores que pregam esse evangelho aí? Vamos pegar tudo que vocês têm e repartir com quem não tem nada? Mas isso vocês não fazem, né? Mas vocês dizem que alguém tem que sustentar vocês. Então tá bom. Vê se tem aqui escrito trouxa para acreditar essa tua mensagem.